Bom, pessoal, aqui é o Ramon. Vocês já me conhecem do vídeo de apresentação. E nessa palestra eu vou falar sobre o essencialismo mereológico e o problema da persistência ao longo do tempo. Antes da gente entrar na discussão propriamente dita, eu vou fazer uma apresentação geral do que eu pretendo fazer nessa palestra, para que vocês possam ter uma visão ampla de qual vai ser a minha estratégia. Então, eu dividi essa primeira parte em objetivos gerais e um objetivo específico. O meu primeiro objetivo geral, eu quero demonstrar a plausibilidade do essencialismo mereológico a partir de considerações de certos pressupostos das principais teorias da persistência. Então, o que eu vou fazer, basicamente, é considerar as principais teorias da persistência contemporâneas e mostrar que elas possuem alguns pressupostos e que esses pressupostos tornam o essencialismo mereológico uma tese plausível. Meu segundo objetivo geral é demonstrar que as nossas intuições sobre o fenômeno da mudança são incompatíveis com as nossas intuições sobre o conceito de identidade. E o meu objetivo específico é apresentar uma teoria da persistência híbrida que é baseada no essencialismo mereológico. Ela é um híbrido entre as principais teorias da persistência contemporâneas e é o que eu estou chamando de perdurantismo tridimensionalista. Bom, a minha apresentação então vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu faço algumas considerações sobre as nossas intuições sobre a relação parte-todo, noções de persistência, identidade. Ou na segunda parte, eu faço uma apresentação crítica das principais teorias da persistência, que se consideram como não essencialistas, a saber, o que é chamado de endurantismo, ou tridimensionalismo, e perdurantismo, ou tetradimensionalismo. E, finalmente, na parte 3, eu faço uma apresentação de um esboço, não é uma teoria completa, mas é o esboço de uma teoria essencialista que tenta conciliar intuições endurantistas e perdurantistas, e que eu chamei de perdurantismo tridimensionalista. Bom, então vamos começar. Vamos considerar, então, algumas intuições de senso comum. A primeira dessas intuições, né, é a ideia de que grande parte dos objetos ordinários possuem partes. Por objeto ordinário, eu me refiro a qualquer objeto com o qual a gente se relaciona no senso comum, no dia a dia, no cotidiano. Então, essa lista inclui artefatos, objetos como mesas, cadeiras, computadores, carros, casas, organismos vivos, né, como animais e vegetais, minerais e também outros objetos da ciência natural, como, por exemplo, átomos, galáxias, buracos negros e assim por diante. A primeira intuição é que todos esses objetos possuem partes. Átomos possuem partes, células possuem partes, moléculas possuem partes, galáxias possuem partes e assim por diante. Então, a primeira intuição que a gente tem é que esses objetos com os quais a gente se relaciona possuem partes. A segunda intuição do senso comum é a ideia de que, exatamente por possuírem partes, né, esses objetos eles podem sofrer alterações nessas partes. Então, eles ganham, perdem ou substituem essas partes. A gente pode imaginar um organismo vivo, por exemplo, que ganha partes através do processo de nutrição e perde partes através do processo de excreção, e também que substitui algumas das suas partes através desses mesmos processos. O mesmo acontece com átomos, moléculas e assim por diante. Então, a gente tem aqui um corolário, né, intuitivo, uma coisa que se segue diretamente dessas duas afirmações, que é a ideia de que os objetos ordinários são capazes de sobreviver a essas mudanças. Então, se esses objetos podem ganhar, perder ou substituir as suas partes, isso significa que eles são capazes de sobreviver a essas mudanças. Significa que eles continuam a ser os mesmos. Eles mudam, mas ainda assim eles são os mesmos objetos. A conclusão, então, é de que os objetos ordinários persistem ao longo do tempo, porque persistência significa exatamente isso, né? Se você persiste ao longo do tempo, significa que você muda e, ao mesmo tempo, de alguma forma, continua a ser o mesmo em instantes distintos. Então, vamos agora à nossa intuição conceitual, né? Eu estou fazendo uma distinção entre intuição de senso comum e intuição conceitual, porque o que eu vou falar agora é sobre o conceito de identidade, e esse é o tipo de coisa que, apesar de a gente pressupor, digamos assim, no nosso discurso ordinário, a gente não costuma falar sobre isso, né? É o tipo de coisa com o qual a gente se relaciona tão diretamente como aquelas intuições que eu acabei de mostrar. Uma primeira intuição conceitual. Se você tem duas descrições completas de características de dois objetos, e essas descrições elas coincidem ponto a ponto, ou seja, elas são exatamente as mesmas, então, na verdade, elas descrevem o mesmo objeto. Então, a ideia é a seguinte, suponha que você tem dois objetos, e você tem duas listas, né? Cada uma dessas listas, ela descreve cada um desses objetos completamente. Se essas listas coincidem ponto a ponto, ou seja, cada item de uma lista está presente na outra, então, intuitivamente, a gente diria que essas listas descrevem o mesmo objeto, porque são listas supostamente distintas,
mas que contém os mesmos membros. Então, para dar um exemplo mais concreto, se a descrição completa do autor da República coincide totalmente com a descrição completa de Platão, então nós estamos legitimados a afirmar que Platão simplesmente é o autor da República, porque nós estamos falando de um único indivíduo e não de dois. Então, suponha que você tem dois indivíduos, o autor da República e Platão, e você tem uma lista que descreve completamente o autor da República e outra lista que descreve completamente Platão. E você percebe que essas duas listas descrevem esses objetos da mesma maneira. Nós somos levados a crer que, na verdade, essas listas descrevem o mesmo objeto, né? Porque elas coincidem ponto a ponto na sua descrição. Então, um corolário conceitual é que objetos que compartilham todas as suas características são numericamente idênticos. O segundo corolário que se segue, né, é de que objetos numericamente idênticos compartilham todas as suas características entre si ou consigo mesmo. É claro, né, se um objeto é numericamente idêntico a si mesmo, né, se o objeto é um, é aquele objeto, ele não poderia ter propriedades distintas de si mesmo. Caso contrário, ele seria distinto de si mesmo, que é contraditório. Com base nessas intuições conceituais, a gente pode então formular uma lei que é chamada Lei de Leibniz. É a lei que descreve o conceito de identidade. Essa lei de Leibniz ela é formada a partir de dois princípios, né? Um é o princípio de identidade dos indiscerníveis e o outro é o princípio de indiscernibilidade dos idênticos, né? Bom, o princípio de identidade dos indiscerníveis diz que dois objetos indiscerníveis são idênticos, né? E o princípio de indiscernibilidade dos idênticos diz que dois objetos idênticos são indiscerníveis, né? Você não pode distinguir dois objetos idênticos. Formalmente, né, a gente tem essa fórmula que diz o seguinte: para todo x e para todo y e para toda característica ou propriedade z, se x tem z equivale a dizer que y tem z, então isso é equivalente a dizer que y é igual a x, né, que eles são idênticos. Então, de maneira informal, se dois objetos quaisquer compartilham todas as suas propriedades, então eles são um e o mesmo objeto e vice-versa. Você tem vocês vão ter aqui, então, não sei se dá para ver na tela, mas essa primeira parte da bisjunção, né, diz que se os objetos possuem todas as mesmas propriedades, então eles são idênticos, e, inversamente, se eles são idênticos, então eles possuem todas as mesmas propriedades. Bom, então vamos ver o que são propriedades. Né? Propriedades são todos os aspectos qualitativos que um objeto pode ter. Né? Em geral, essas propriedades também são chamadas de propriedades categóricas, para diferenciar, por exemplo, de propriedades disposicionais. Tá? Então, propriedades categóricas seriam coisas como a cor, o peso, o formato de um objeto. Né? Propriedades disposicionais são coisas como ser solúvel ou ser frágil, ou ser capaz de fazer alguma coisa. Né? São propriedades que dizem respeito às disposições que um objeto tem de manifestar certa coisa em determinada situação. Né? As propriedades categóricas são propriedades que não têm essa característica disposicional. Em geral, propriedades são distintas de partes. Né? A gente não tem uma noção muito clara do que é uma parte. A noção de parte é uma noção primitiva em filosofia, normalmente tomada como tão básica, né, que você não poderia explicá-la em função de nada mais básico ainda. Mas existem algumas caracterizações intuitivas do que significa ser parte. Então, por exemplo, Sócrates, no diálogo Parmênides, determina que partes são sub-regiões de um determinado objeto. Né? Ele fala sobre a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, o lado de cima e o lado de baixo, o lado da frente e o lado de trás. Então, partes seriam entendidas como sendo sub-regiões de determinado objeto. Aristóteles dá uma definição parecida, de acordo com a qual partes são aquilo no qual uma quantidade pode ser dividida. Tá? Então, você tem um determinado objeto e você, digamos assim, divide esse objeto e aquilo no qual ele é dividido são as suas partes. Então, obviamente, a ideia é de que objetos compostos podem ser divididos e objetos simples, como átomos, não poderiam ser divididos, então não teriam parte nenhuma.
Uma outra forma de pensar a noção de parte, né, que é mais associada aos desenvolvimentos mais recentes da mereologia clássica, é a ideia de que partes são componentes destacáveis de uma entidade, né? Então, você tem, por exemplo, uma mesa, e aí, bom, os componentes destacáveis dela são o seu tampo, as suas pernas e assim por diante, seus parafusos, enfim, esse tipo de coisa. Bom, como é que funciona então a predicação na filosofia, né? Na lógica clássica e também na metafísica, né? A gente diz que se x tem a propriedade de ser f, né, então f de x, né, essa formalização. Se x é f, nós dizemos que f de x. Agora, a gente pode entender a noção de parte como sendo propriedade também, né? Então, partes como propriedades mereológicas. Existem duas formas de fazer isso, né? Uma é ir do todo à parte e dizer que a totalidade x tem a propriedade de ter y como parte, ou ir da parte ao todo e dizer que y tem a propriedade de ser parte de x. O que interessa a gente, eu vou assumir a primeira versão, né, que é a versão do todo à parte, porque a gente está falando de objetos completos, né, e persistência de objetos, então vai ser interessante para a gente tomar a noção de ter um objeto como parte, como sendo uma propriedade mereológica que um objeto pode ter. Então vamos voltar aqui à lei de Leibniz, tá? E como a gente viu, o formalismo é esse, né? Para todo x, para todo y e para toda propriedade z, se x tem a propriedade z, equivale a dizer que y tem a propriedade z, isso equivale a dizer que eles são idênticos, né? Então, se x e y compartilham todas as suas propriedades, eles são idênticos. A gente pode incluir propriedades mereológicas, né, nessa lista de propriedades. Então, a gente poderia substituir, por exemplo, z por uma propriedade mereológica do tipo ter um objeto tal como parte. E quando a gente faz isso, né, a gente vê que a lei de Leibniz implica no essencialismo mereológico. Porque, bom, se dois objetos tiverem partes distintas, eles não vão ser mais os mesmos. Bom, então vamos ver o que é o essencialismo mereológico. Bom, essencialismo mereológico é basicamente a tese de que todas as partes são essenciais para a existência e identidade de um objeto. Então, qualquer mudança na estrutura das partes do objeto é suficiente para que ele deixe de ser o mesmo e, portanto, para que ele deixe de existir. Então, a ideia geral é que, dado um objeto com partes, todas as partes que compõem o objeto são essenciais para que ele exista. Um objeto não poderia existir sem ter essas partes. De modo que, se ele perde qualquer uma dessas partes, nem que seja um fio de cabelo ou um átomo, ele simplesmente deixa de ser o que ele é e deixa de existir para todos os efeitos. Então, a conclusão, né, se o essencialismo mereológico for verdadeiro, é de que nenhum objeto é capaz de persistir ao longo do tempo. Então, a gente tem claramente um conflito de intuições, porque, por um lado, as nossas intuições ordinárias, elas dizem que os objetos podem mudar de parte e continuar a ser os mesmos, mas as nossas intuições conceituais, elas dizem que os objetos com partes distintas não podem ser os mesmos. Caso contrário, um objeto seria distinto de si mesmo. Portanto, as nossas intuições ordinárias, elas dizem que os objetos podem persistir ao longo do tempo, e as nossas intuições conceituais dizem que nenhum objeto pode persistir ao longo do tempo. Então, a gente tem claramente um conflito de intuições. Bom, então qual que é o problema da persistência, né? Existem várias formas de caracterizar o problema da persistência. Uma delas é a seguinte: como é que a gente dá conta dessas intuições que são conflitantes, de modo que a gente possa ter uma compreensão coerente da realidade? Então, quando a gente faz filosofia, quando a gente faz metafísica, e quando a gente experimenta o mundo cotidianamente, a gente supõe que a gente tem que a gente pode ter, né, uma compreensão coerente da realidade. Se você faz filosofia, faz metafísica, você supõe que você pode dar uma descrição coerente e consistente da realidade, né? Mas o problema é que você tem intuições conflitantes
acerca dessa realidade. Então, como é que você resolve o problema? Então, como é que a gente explica o fato, né, de que nós aceitamos ambas as instituições como verdadeiras, apesar de elas serem contraditórias? Né? O problema, então, é que, por mais que essas intuições sejam conflitantes, nós tendemos a achar que ambas são verdadeiras. Chegamos, então, ao que eu chamo de dilema da mudança. Se os objetos mudam ao longo do tempo, então eles são distintos de si mesmos, violando a lei de Leibniz. Né? E se os objetos não podem sobreviver a mudanças em suas partes, então eles não podem persistir ao longo do tempo. A ideia é basicamente a seguinte: se os objetos mudam ao longo do tempo, eles passam a ser distintos. Objetos distintos não podem ser idênticos. Se nós considerarmos que eles são idênticos, nós vamos estar violando, né, a lei de Leibniz. Por outro lado, se os objetos não podem sobreviver à mudança nas suas partes, né, se de fato a lei de Leibniz é verdadeira, então eles não podem persistir ao longo do tempo, porque a gente entende que persistência é sobreviver a mudanças. Bom, então vamos ver aqui o dilema da mudança com um pouco mais de profundidade. Então, bom, suponha que o objeto X tem Y como parte, né, em determinado instante, e no momento posterior ele perde essa parte. Se a gente quiser insistir na ideia de persistência, ou seja, na ideia de que X é idêntico a si mesmo nos dois instantes, a gente vai ter que admitir que X tem Y como parte e X não tem Y como parte. Né? Porque se X é idêntico a si mesmo nos dois instantes, e no primeiro instante X tem Y como parte, e no segundo instante X não tem Y como parte, então um e o mesmo objeto tem e não tem Y como parte, o que é contraditório. Então vamos agora para a segunda parte do dilema. A gente continua supondo a mesma coisa, né, que X possui parte em um determinado instante, e no momento posterior ele perde essa parte. E agora, se a gente quiser insistir na lei de Leibniz, ou seja, insistir no nosso conceito de identidade, e insistir na ideia, né, de que X no primeiro instante é distinto de X no segundo instante, então a gente tem que aceitar a ideia de que os objetos eles existem de maneira estática do ponto de vista metafísico, ou seja, que eles não mudam. A conclusão é que a gente vai ter que aceitar que se X perde qualquer uma das suas partes, ele deixa de existir. Né? Ele é substituído por um outro indivíduo que é qualitativamente e numericamente distinto de si mesmo. A conclusão, então, né, é que se a gente quer manter nossas intuições ordinárias, nós temos que rejeitar a lei de Leibniz. Então, uma caracterização final do dilema da mudança é o seguinte: se os objetos mudam suas partes e continuam a ser os mesmos, então os objetos são capazes de persistir. Né? E se os objetos só continuam a ser os mesmos quando não mudam em nenhum aspecto, então a lei de Leibniz é verdadeira. Ou os objetos mudam suas partes e continuam a ser os mesmos, ou os objetos só continuam a ser os mesmos quando não mudam em nenhum aspecto. Logo, ou os objetos são capazes de persistir, ou a lei de Leibniz é verdadeira. Então a ideia, né, é que a gente tem uma disjunção exclusiva, onde a gente tem que escolher um dos lados do dilema, que é ou a gente escolhe nossas intuições sobre persistência, ou a gente escolhe a verdade da lei de Leibniz, mas não é possível ter os dois. Bom, então esse é basicamente o dilema com o qual a gente vai lidar, e eu gostaria agora de apresentar, digamos assim, a abordagem metodológica que eu vou usar para resolver esse problema, que é uma abordagem que pode ser usada para uma série de outros problemas, mas que para esse especificamente funciona muito bem, e que foi apresentada por Tilson, né, num artigo de 76. E a ideia é a seguinte: em alguns casos, né, dilemas filosóficos são conflitos aparentes entre intuições genuínas. Então você tem as intuições são verdadeiras, ambas as intuições são reais, mas o conflito entre essas intuições é meramente aparente. E no outro caso, você tem um conflito genuíno de intuições aparentes. Então, o conflito é real, mas uma das intuições é falsa. Então, no primeiro caso, né,
a ideia é tentar mostrar que essas intuições são compatíveis umas com as outras. Então, é mostrar que o conflito é aparente e que, na verdade, essas intuições verdadeiras são compatíveis. E, no segundo caso, a gente tenta mostrar que uma das intuições é falsa, porque o conflito, de fato, é real. Então, a única forma de resolver o problema é mostrar qual das intuições é falsa. Agora, o que é importante para a gente é o seguinte: todas as teorias da persistência, elas tentam mostrar que o conflito entre essas intuições é aparente, né? Elas tentam mostrar que é possível compatibilizar as nossas intuições sobre persistência com as nossas intuições sobre o conceito de identidade. Bom, então agora eu passo para a segunda parte da apresentação, né, onde eu vou falar sobre as teorias não essencialistas da persistência, né? Eu estou chamando elas de não essencialistas porque elas não implicam, né, na ideia de que um objeto possui todas as suas partes de maneira essencial. Bom, a primeira dessas teorias é o endurantismo, ou tridimensionalismo, que é a tese de que os objetos persistem, né, porque eles estão completamente presentes em cada instante no qual eles existem. E eles ocupam as três dimensões espaciais clássicas. A segunda dessas teorias é o perdurantismo, ou tetradimensionalismo, que é a tese de que os objetos persistem porque eles são somas de partes temporais, né? Cada uma dessas partes elas existem em instantes distintos do tempo e, portanto, o objeto como um todo ele se estende através do tempo, né? Ele está, digamos assim, espalhado por diversos instantes. Então, como os objetos têm partes temporais, além deles ocuparem as três dimensões espaciais clássicas, eles também ocupam a quarta dimensão, que seria a dimensão temporal. Daí o nome tetradimensionalismo. Bom, agora eu vou falar sobre os principais tipos de endurantismo ou tridimensionalismo. Na verdade, eu vou falar apenas sobre duas dessas teorias, porque são teorias bastante centrais na literatura sobre o tema. E a primeira delas é o que é chamado de teoria da indexação de propriedade, né, que é uma teoria introduzida pelo Peter Van Inwagen em 90. E a ideia é basicamente a seguinte: os objetos eles não possuem as suas propriedades de maneira absoluta, né, mas apenas relativa ao tempo. Então a ideia é tentar pegar a noção de predicação e, ao invés de a gente dizer que o objeto recebe a sua propriedade de maneira absoluta, na verdade a gente vai relativizar a posse de propriedades ao tempo. Portanto, né, ao invés de afirmarmos que x é f simplista, ou de maneira absoluta, devemos afirmar que x é f em Tn, né, onde t, né, esse tzinho aqui, ele é um índice temporal que se refere a um instante, né, que é designado pelo valor dessa variável n. Então, T1 se refere ao instante 1, T2 ao instante 2, T3 ao instante 3 e assim por diante. É claro que a gente pode expandir, né, a teoria da indexação para ser usada para tratar também de propriedades mereológicas. Portanto, ao invés de a gente afirmar que x tem a propriedade de ter y como parte simplista, a gente vai dizer que x tem a propriedade de ter y como parte em Tn. De novo, né, onde t é o índice temporal, que se refere ao instante designado pelo valor da variável n. Então, qual que é o problema da persistência? Se num determinado instante x é f e no instante posterior x não é f, e se x no primeiro instante e x no instante posterior são idênticos, então x é f e x não é f, o que é contraditório. Conclusão: os objetos não podem ter propriedades distintas ao longo do tempo e continuar mantendo a sua identidade. Então, como é que a teoria da indexação apresenta uma solução para esse problema? A ideia é basicamente a seguinte: não há contradição em afirmar que x tem a propriedade de ter y como parte em T1 e x não tem a propriedade de ter y como parte em T2. Porque ter y como parte em T1 e ter y como parte em T2 são propriedades mereológicas distintas. Né? Isso seria análogo a dizer que x é vermelho e x não é azul. Então a ideia é que quando você relativiza a propriedade ao tempo, então
o objeto ter duas propriedades que são relativas a instantes distintos, significa que ele tem duas propriedades distintas. Portanto, a gente não tem presença e ausência simultânea de propriedades no mesmo objeto. A conclusão que a gente chega é que os objetos podem ter propriedades distintas ao longo do tempo e manter a sua identidade. Bom, então a gente pode ver como que a teoria da indexação de propriedades resolve o problema. A questão é que nem todo mundo acha que a ideia de relativizar propriedades ao tempo é tão legal assim, e algumas pessoas querem manter a nossa intuição de que os objetos podem ter suas propriedades de maneira absoluta. Para isso, né, foi desenvolvida a teoria adverbialista. Foi introduzida por Lowe em 88, e a ideia é a seguinte: os objetos de fato possuem as suas propriedades de maneira absoluta, mas eles diferem quanto ao modo em que eles possuem essas propriedades. Então a ideia é meio que transformar a posse de propriedade como sendo modificada por um advérbio, ou de maneira adverbial. Então, da mesma maneira que uma pessoa anda lentamente, e em seguida ela anda rapidamente, né, ela ainda é a mesma pessoa exibindo a mesma propriedade, né, a saber, estar andando. Agora, a questão é que ela exibe essa propriedade de modos distintos. Então, ela anda lentamente e anda rapidamente. Né? Então, de novo, a pessoa é a mesma, a propriedade é a mesma, mas o modo como ela possui a propriedade é o que muda. Então, essa qualificação de modo, né, ela pode ser atrelada aos instantes do tempo, da mesma maneira que a gente pode atrelar a outras modalidades. Bom, então, ao invés de a gente afirmar que em T1 x é f, a gente tem que dizer que x é f ao modo de T1, né? Ou que x é ao modo de T1f. Então, de maneira informal, seria a mesma coisa que dizer que x é f T1mente. Né? Da mesma maneira que a gente fala que x anda lentamente, a gente pode dizer que x é f T1mente. Bom, então, observem que a alteração, né, de modalidade, ela não recai nem sobre o objeto, que possui a propriedade, e nem sobre a propriedade possuída pelo objeto. Né? Ela recai sobre a cópula, né, sobre aquilo que liga o objeto à propriedade. E é claro que a teoria adverbialista também pode ser usada para tratar de propriedades mereológicas. Então, ao invés de a gente afirmar, por exemplo, que x tem a propriedade de ter y como parte, a gente tem que afirmar que x tem a propriedade, ao modo de Tn, ter y como parte. Então, a gente vai ver agora como que a teoria adverbialista resolve o problema da persistência. Então, qual é a solução? Não existe contradição nenhuma em afirmar que x tem a propriedade de, ao modo de T1, ter y como parte, e x não tem a propriedade de, ao modo de T2, ter y como parte. Bom, isso é análogo, né, à afirmação de que x está andando rapidamente e x não está andando lentamente. Então, são propriedades, são modos distintos de ter a mesma propriedade, e não há contradição nenhuma em dizer que você tem um modo e não tem outro. Então, a conclusão é de que os objetos podem ter propriedades distintas ao longo do tempo e manter a sua identidade. Bom, então a gente passa agora ao perdurantismo, ou tetradimensionalismo, né? E eu vou fazer uma rápida caracterização da teoria. Então a ideia, como a gente viu no começo, é de que os objetos são somas de partes espaciais e partes temporais. Então o que nós temos acesso a cada instante, na verdade, são partes de um objeto. Né? O objeto diante de nós é apenas uma parte temporal, ou um momento, ou um instante, do objeto completo. Porque o objeto completo está espalhado ao longo do tempo. Então, ao invés de a gente afirmar, por exemplo, que x é f em T1, né, nós vamos dizer que x possui uma parte temporal em T1, que é f. E é claro, né, que a teoria perdurantista ela pode ser usada para tratar de propriedades mereológicas. Então, ao invés de a gente afirmar, né, que em T1 x tem a propriedade de ter y como parte, a gente deve afirmar que x tem uma parte temporal z em T1 e z tem a propriedade de ter y como parte. Então, como é que o perdurantismo resolve o problema? Não tem contradição nenhuma, né? A gente afirmar que x tem uma parte temporal z, que tem a propriedade de ter y como parte, e que x tem uma parte temporal v, que não tem a propriedade de ter y como parte.
Isso é a mesma coisa que você dizer, por exemplo, que eu tenho uma cicatriz na mão esquerda e não tenho a mesma cicatriz na mão direita. Né? Isso não há contradição nenhuma em afirmar isso. Quer dizer, a propriedade ela vai recair sobre as partes temporais do objeto, que são entidades numericamente distintas entre si, né? E ocupam instantes distintos no tempo. Então, não existe uma simultaneidade de presença e ausência de uma parte num objeto. Né? X tem Y como parte porque Y é parte de Z e Z é parte de X. Então, por transitividade, Y é parte de X e ponto. Né? Então, uma das partes temporais de X possui uma parte e, por transitividade, essa parte também é parte de X. A conclusão, então, é que os objetos podem ter propriedades distintas ao longo do tempo e continuarem a ser os mesmos, né? Manter a sua identidade. Agora, eu queria apresentar uma breve objeção ao perdurantismo, porque, ao contrário do endurantismo, que só lida com propriedades que são coisas relativamente bem aceitas na literatura, o perdurantismo ele não apenas postula partes temporais, como ele postula a unidade dessas partes temporais ao longo do tempo. Né? Então, existe uma certa objeção de que o perdurantismo pressupõe mais coisas do que nós já estaríamos dispostos a aceitar, e essa objeção é a seguinte: né? Como é que a gente garante que as diversas partes temporais formam uma totalidade unificada ao invés de uma série de objetos distintos entre si? Porque, de novo, a gente pode entender que o objeto tetradimensional é uma soma unificada de partes temporais, mas a gente também poderia entender que não há essa soma, o que há é só uma série de objetos distintos entre si, enfim, nesse caso não há identidade. Né? Então, sem essa unidade, né, sem essa unificação do objeto em uma totalidade, a gente não pode falar que um e o mesmo objeto possui propriedades distintas em instantes distintos do tempo. Né? É claro que a gente não vai ter nenhuma contradição se essa unidade não existir, mas a gente também não tem persistência, porque a gente não está falando mais do mesmo objeto, mas de uma série de objetos distintos entre si. Então, a objeção é: como é que a gente garante que exista a soma, que exista o objeto tetradimensional? A resposta do Lewis e do Sider é o que a gente chama de universalismo mereológico. Bom, e o que é o universalismo mereológico? O universalismo é a tese de que não existem bons critérios para a ocorrência da composição. Ou seja, quando alguns objetos se relacionam de modo a formar uma totalidade. Então, de acordo com o universalismo, qualquer coleção de objetos possui uma fusão. Ou seja, o universalismo ele nega a tese de composição restrita, né, segundo a qual alguns objetos tomados em conjunto não formam um objeto novo. Então, por exemplo, o que é a tese de composição restrita? É a ideia de que, bom, se eu pego as partes eletrônicas que compõem o meu computador, essas partes se relacionam de modo a formar o meu computador. Mas o meu computador, junto com o meu gato, por exemplo, não compõe outra coisa. Então você não pode simplesmente sair juntando objetos e formar objetos novos aleatoriamente. Né? Existem critérios. Né? Daí a ideia de que a composição é restrita. E o universalismo ele nega exatamente isso. Portanto, né, se o universalismo mereológico for verdadeiro, então qualquer coleção de objetos, né, possui uma fusão. Então, dado qualquer objeto A, B, C, N, né, existe um objeto X que é a fusão, ou seja, tem aqueles objetos como parte. Então, por exemplo, existe um objeto que é a fusão do meu gato com o meu computador, e esse objeto ele é um objeto tão genuíno quanto o meu gato e o meu computador tomados separadamente. Então, a gente pode ver que a principal motivação para o tetradimensionalismo, né, para a ideia de que existe uma fusão unificada das partes temporais, é o universalismo. O problema é que o universalismo ele parece ser uma tese bastante extravagante e bizarra. Então, o que fundamenta a própria verdade do universalismo mereológico? Bom, qual é a principal motivação? Bom, segundo Lewis e Sider, a principal motivação para o universalismo é o argumento da vagueza, que pode ser descrito da seguinte maneira. Vamos supor, por hipótese, que a composição ela pode ser restringida por critérios. Sider e Lewis vão argumentar que
disso se segue o seguinte: toda e qualquer restrição, né, sobre a composição é vaga. Então, todo critério que você puder usar para restringir a composição vai ser um critério vago. Agora, se as restrições sobre a ocorrência da composição são restrições vagas, então é vago quando a composição ocorre. E se é vago quando a composição ocorre, então é vago quando o objeto composto passa a existir, mas a existência de um objeto composto não pode ser um fenômeno vago, logo, a composição não pode ser restringida por critérios. Bom, vocês podem ver que existe uma cadeia de dependência entre essas afirmações, porque parece que a ocorrência da composição, ela, por exemplo, depende dos critérios que garantem que ela ocorra. Agora, se esses critérios são vagos, então a própria ocorrência da composição vai ser vaga. A existência de um objeto composto parece depender da ocorrência da composição. Então, se a ocorrência da composição for vaga, a própria existência do composto vai ser vaga. Então, o argumento ele tenta criar uma cadeia de dependência, de modo que você assumir que existe uma restrição para casos de composição vai levar inevitavelmente a um caso de vagueza existencial, o que é impossível e, portanto, por redução ao absurdo, a gente tem que abrir mão da ideia de que a composição pode ser restrita por critérios. Bom, então qual a relação entre perdurantismo e universalismo? A ideia é bastante simples. Se você não tem critério nenhum para a ocorrência da composição, se a composição pode ocorrer meramente pela existência dos objetos, então ela pode ocorrer ao longo do tempo. Portanto, assim como há fusão de objetos aleatórios no mesmo instante, também pode haver a fusão de objetos aleatórios em instantes distintos. Então, a unidade do objeto tetradimensional passa a ser garantida, porque vai existir uma fusão, né, que unifica todas as partes temporais, porque o universalismo é verdadeiro. Bom, então aqui a gente encerra essa apresentação preliminar das teorias da persistência, e agora eu quero mostrar qual é o pressuposto por trás de todas essas teorias e que vai levar à plausibilidade do essencialismo mereológico. É o que eu chamo de falácia do não essencialismo. Então vamos retomar a abordagem do Tilson, né, para esse problema que a gente está tentando resolver. Então, em alguns casos, né, nós temos dilemas filosóficos como conflitos aparentes de intuições genuínas. Em outros casos, nós temos esses dilemas como conflitos genuínos entre intuições aparentes. E no primeiro caso, a gente tem que mostrar que as intuições são compatíveis umas com as outras, né, porque o conflito é aparente. E no segundo caso, a gente tem que mostrar que uma das intuições é falsa e qual delas é falsa. A minha posição é basicamente de que nenhuma teoria da persistência dá conta de compatibilizar as nossas intuições sobre identidade e as nossas intuições sobre a persistência dos objetos. Então, se não é possível fazer essa compatibilização, a gente tem que partir para a segunda estratégia do Tilson, que é mostrar que uma das intuições é falsa. E o meu objetivo é tentar mostrar que as nossas intuições sobre persistência, elas devem ser rejeitadas porque são falsas, em prol da verdade da lei de Leibniz. O que eu vou fazer, então, é mostrar que todas as teorias da persistência que se pressupõem como não essencialistas, na verdade, elas pressupõem a verdade do essencialismo. Então, o pressuposto teórico por trás dessas abordagens é de que, no final das contas, o essencialismo é verdadeiro. Então, a gente vai começar com uma análise das teorias endurantistas, né, ou tridimensionalistas. Então, vamos começar com a teoria da indexação de propriedades, segundo a qual não existe contradição em afirmar que x tem a propriedade de ter y como parte em T1 e x não tem a propriedade de ter y como parte em T2. Com base nisso, eu vou apresentar a minha objeção modal. A objeção é a seguinte: x poderia não ter a propriedade de ter y como parte em T1, ou ainda x poderia não ter tido y como parte em T1, né, ou a propriedade de ter y como parte em T1. Essa objeção modal pode ser colocada de maneira mais precisa, que é a seguinte: existe um mundo possível Wn no qual x não tem a propriedade de ter y como parte em T1. A ideia de mundo possível se remete à semântica dos mundos possíveis, né, que trata afirmações modais como sendo afirmações sobre possibilidades, né, como o mundo poderia ser. Então, W é um índice modal, ele se refere a mundos possíveis, e N é uma variável que diferencia os mundos, então W1 é um mundo, W2 é outro mundo, W3 é outro mundo, e assim por diante.
Então, com base nessa objeção modal, eu pretendo apresentar o dilema modal, que é o seguinte. Por um lado, se não existe um mundo WN no qual x não tem a propriedade de ter y como parte, então x não poderia ser diferente do que ele atualmente é. Logo, x tem essencialmente as partes que ele possui no mundo atual e, portanto, o essencialismo mereológico é verdadeiro. Por outro lado, se há um mundo WN no qual x não tem a propriedade de ter y como parte em T1, então x tem a propriedade de ter y como parte em T1 e x não tem a propriedade de ter y como parte em T1. Bom, em seguida você vai dizer, é muito fácil responder essa objeção porque o adepto da teoria indexical ele pode simplesmente expandir o vocabulário dele de modo a introduzir índices modais. Então, o que ele pode fazer basicamente é dizer que, ao invés de você afirmar que x tem a propriedade de ter y como parte em T1, você vai afirmar que x tem a propriedade de ter y como parte em T1 em W1. Então, você faz indexação da propriedade tanto a tempos quanto a mundos possíveis. E aí, de novo, você é capaz de escapar, né, da contradição, porque não existe contradição entre x ter a propriedade de ter y como parte em T1 e W1 e x não ter a propriedade de ter y como parte em T1 em W2. De novo, são propriedades distintas, agora propriedades relativizadas a tempo e mundos possíveis, e ainda assim distintas. Então não há contradição nenhuma nisso. Bom, mas é nessa hora que o adepto da teoria endurantista, né, ele ativa a nossa carta armadilha. Por quê? Ao expandir esse vocabulário para incluir os índices modais, né, ele garante a verdade do essencialismo mereológico. Porque agora a identidade do objeto, né, ela passa a ser determinada pela soma de todas as propriedades que o objeto possui, possuiu, possuirá ou poderia possuir. Né? Então, como se fosse uma espécie de perfil metafísico completo. O objeto ele simplesmente é o que ele é e ele não jamais poderia ser diferente daquilo que ele é. Bom, a conclusão óbvia é que, uma vez que esse perfil ele é exaustivo, ele prende o objeto àquelas propriedades que ele de fato possui e qualquer mudança, digamos assim, nas suas partes, que são propriedades mereológicas, né, geraria um perfil metafísico distinto, ou seja, uma descrição completa de outro objeto. Isso não apenas é compatível com o essencialismo e com a lei de Leibniz, como também é equivalente ao essencialismo. Então, por exemplo, considera o objeto Z, né, um objeto composto, de tal modo que Z não tem a propriedade de ter Y como parte em W1 em T1 e Z tem a propriedade de ter Y como parte em T1 e W2. A gente vai chegar à conclusão de que Z é distinto de X, porque Z tem propriedades invertidas em relação a X. Em T1 e em W1, X tem a propriedade de ter Y como parte, mas Z não tem. Em T1 e W2, X não tem a propriedade de ter Y como parte, mas Z tem. Então, são dois perfis metafísicos distintos que se referem a dois objetos distintos. Bom, a nossa conclusão é uma conclusão trivial. Por quê? Porque a própria semântica dos mundos possíveis ela garante que um objeto só poderia ser diferente do que é habitando um outro mundo possível. Ou seja, né, é trivial que tudo que difere qualitativamente de x em W1 também vai diferir numericamente de x. Mas é claro, né, o fato dessa conclusão ser trivial não quer dizer que ela é falsa. Na verdade, é até melhor porque é uma conclusão óbvia, uma conclusão que se segue naturalmente. A expansão modal continua tendo como consequência o fato de que x jamais poderia ser diferente do que é, ou seja, x jamais poderia ter um perfil metafísico distinto daquele que ele de fato possui. Bom, então agora a gente vai passar para a análise da teoria adverbialista. Como a gente viu, a teoria adverbialista possui uma estratégia muito semelhante à teoria indexical, e a ideia de que não há contradição em afirmar que x tem a propriedade ao modo de T1 e x não tem a propriedade ao modo de T2, no caso aqui, propriedades mereológicas. De novo, eu posso fazer uma objeção modal ao adverbialismo, perguntando se x não poderia ter a propriedade de ao modo de T1 ter y como parte. Ou, de maneira ainda mais precisa, né, se existe um mundo WN, né, um mundo possível, no qual x não tem a propriedade de, ao modo de T1, ter y como parte. O que eu estou fazendo aqui é basicamente análogo ao que eu fiz na teoria indexical, então a gente precisa entrar em tantos detalhes, a estratégia funciona do mesmo jeito. E aí a gente tem a mesma versão adverbialista daquele dilema modal. Bom, se não há um mundo WN no qual x tem essa propriedade
ao modo de T1, então ele não poderia ser diferente do que ele atualmente é. Ele seria essencialmente como ele é ao modo de T1, e isso garantiria a verdade do essencialismo mereológico. E, por outro lado, né, se existe um mundo WN no qual ele não tem a propriedade de, ao modo de T1, ter Y como parte, então ele tem e não tem a propriedade de ter Y como parte ao modo de T1, o que é contraditório. Então, aqui, de novo, né, o adepto da teoria adverbial pode simplesmente expandir o seu vocabulário para incluir propriedades modais, né? Ao invés dele afirmar que X tem a propriedade ao modo de T1 de ter Y como parte, ele pode afirmar que X tem a propriedade ao modo de T1 em W1 de ter Y como parte, né? E aí, novamente, ele escaparia da contradição, dizendo que, bom, ter a propriedade ao modo de T1 em W1 é uma coisa, e não ter a propriedade ao modo de T1 em W2 é outra, portanto, não há contradição alguma. De novo, né, a gente pode fazer a mesma resposta e dizer que gera o mesmo resultado da teoria da indexação. De novo, o objeto passa a ser totalmente caracterizado por um perfil metafísico exaustivo, e perfis metafísicos distintos se referem a objetos distintos. Logo, a verdade do essencialismo mereológico é garantida. Então, finalmente, a gente passa para uma análise do perdurantismo ou tetradimensionalismo, né? Segundo essa teoria, não há contradição em afirmar que uma parte temporal de X tem a propriedade de ter Y como parte, e outra parte temporal de X não tem a propriedade de ter Y como parte. A gente pode fazer, de novo, uma versão da objeção modal e perguntar se X poderia ter partes temporais distintas das partes atuais, e, de maneira mais precisa, né, a gente diria, existe um mundo WN no qual X tem menos partes, mais partes, ou tem partes temporais distintas das partes atuais? E, de novo, a gente chega a um dilema modal, parecido com os outros dois, né? Então, se não há um mundo WN no qual X tem partes distintas das atuais, então X não poderia ser diferente do que ele atualmente é. Logo, a verdade do essencialismo mereológico é garantida, porque X é essencialmente composto pelas partes que de fato compõem. E se há um mundo WN no qual X tem partes distintas das atuais, então X é distinto de si mesmo no que diz respeito à sua composição mereológica, porque a gente está dizendo que X existe em dois mundos possíveis distintos e tem partes diferentes em cada um desses mundos, né? E isso, de novo, é impossível. Então, como réplica, né, que é bastante semelhante ao que já foi feito anteriormente, né, o adepto do perdurantismo ele pode simplesmente expandir o seu vocabulário modal e incluir, além de partes temporais, partes modais, né, o que é conhecido como pentadimensionalismo, porque além de adicionar a quarta dimensão temporal, você adiciona uma quinta dimensão, que é modal, e ao invés de você afirmar que X é a soma das suas partes em W1, você vai dizer que X é a soma de todas as partes temporais em todos os mundos possíveis. Portanto, X, né, o X agora com maiúsculo, né, para se referir a essa soma modal, ele é a soma das partes temporais de X em W1, X em W2 e assim por diante, né? Então a objeção modal vai ser dissolvida, porque X ele vai ser composto por todas as partes que ele possui, possuiria, possuirá ou poderia possuir. Então não vai ser o caso que você vai ter presença e ausência simultânea de partes, porque você vai resolver o problema de maneira análoga ao que acontecia no tetradimensionalismo. Então a minha resposta a essa abordagem é dizer que, novamente, né, o essencialismo vai sair vitorioso, porque agora X vai ser caracterizado por um perfil mereológico completo, ou seja, ele vai ser composto por todas as partes que de fato possui, e ele jamais poderia ser diferente do que ele é. Bom, então a gente chega à conclusão geral dessa segunda parte, de que, todas as teorias da persistência são, em última análise, essencialistas, e, portanto, elas são incompatíveis com as nossas intuições acerca de mudança e da persistência. Né? Em segundo lugar, se a gente quiser resolver o conflito de intuições à la Tilson, nós temos que admitir que uma dessas intuições é falsa, é saber as nossas intuições acerca da persistência. Bom, então agora, para finalizar essa palestra, eu vou apresentar um esboço de perdurantismo tridimensionalista, que é a minha hipótese para tentar resolver o problema da persistência. O objetivo dessa alternativa é o seguinte: em primeiro lugar, eu quero elaborar uma teoria que seja um meio termo entre o endurantismo e o perdurantismo, e
de alguma maneira, compatibilizar algumas intuições. No campo endurantista, eu quero manter, né, as intuições tridimensionalistas. No campo perdurantista, eu quero manter as intuições mereológicas. Antes de eu apresentar a minha, eu queria falar de algumas teorias que têm um objetivo semelhante, né, que são encontradas na literatura sobre o tema. A primeira delas é o exdurantismo, né, ou teoria dos estágios, de acordo com o qual os objetos persistem porque eles têm contrapartes temporais em instantes distintos. Essa teoria foi apresentada pelo Saider, em 96, e uma teoria mais recente, que é defendida por Ponte em 2020, que é a teoria das partes abstratas, né? A ideia de que os objetos persistem porque eles têm partes que são temporalmente abstratas, ou seja, são partes que são concretas em alguns instantes e abstratas em outros instantes. Bom, não pretendo entrar em detalhes sobre essas teorias, eu só queria mostrar que, além da minha hipótese, existem teorias mais desenvolvidas e até mais sofisticadas que tentam resolver o problema apresentando um modelo híbrido entre perdurantismo e endurantismo. Bom, então quais são as vantagens do perdurantismo tridimensionalista, né? A teoria que eu estou tentando, a hipótese que eu estou tentando defender aqui. Ao contrário do exdurantismo, né, a gente mantém intacta a noção de identidade, né? Porque como o exdurantismo ele depende da noção de contraparte, né, e a noção de contraparte ela é definida em termos de semelhança, a gente tem que abrir mão da noção de identidade, o que não é o caso na minha hipótese. E ao contrário da teoria das partes temporais, a gente não precisa se comprometer com a ideia de partes abstratas ou entidades abstratas. A gente só precisa lidar com os objetos espaciais que nós já aceitamos no nosso discurso ordinário. Bom, então vamos ver uma visão geral da hipótese, né? A ideia é a seguinte: se o essencialismo mereológico for verdadeiro, então nenhuma entidade pode alterar suas partes e continuar a ser a mesma. Bom, mas se o universalismo mereológico for verdadeiro, então nenhuma entidade é capaz de alterar suas partes, porque, dado que as partes existem, a totalidade vai sempre continuar existindo. Bom, mas se os objetos não podem perder suas partes, né, se eles continuam existindo sempre que as suas partes existem, então como é que o perdurantismo tridimensionalista ele consegue explicar a mudança? A ideia é basicamente o seguinte, né? Nas situações em que você diria que os objetos perderam uma parte, o perdurantismo tridimensionalista diria que um objeto conexo, né, um objeto conectado, passou a se tornar desconexo. Então, digamos que você sofre um acidente e perde uma mão. Intuitivamente, você diria que você perdeu a mão. Se o perdurantismo tridimensionalista for verdadeiro, você não perdeu a sua mão porque a soma de você e a sua mão ainda existem. No entanto, você pode explicar essa intuição de que você perdeu a mão dizendo que um objeto que era um objeto conectado, um objeto conexo, se tornou um objeto desconexo. Agora sua mão está desconectada do seu corpo, apesar da fusão ainda existir, mas a mudança é explicada em termos de mudança de um estado extrínseco. Um objeto que era conexo se tornou um objeto desconexo. Numa situação inversa, né, em que você diria que um objeto ganhou uma parte, o perdurantismo tridimensionalista ele diria que um objeto que antes era desconexo se tornou um objeto conexo. Então, por exemplo, se você se alimentou e ganhou partes através da alimentação, aquelas partes que já existiam e a fusão de você e as suas partes que já existiam, né, antes ela era um objeto desconexo, né, o alimento estava longe de você, e agora quando você ingeriu o alimento, esse alimento passou a estar conectado às outras partes do seu corpo, mas a fusão sempre existiu e ela era antes uma fusão desconexa e passou a ser uma fusão conexa. Então você explica perda de partes através de afastamento e você explica ganho de partes através de aproximação. É claro que no final das contas o objeto não ganhou nem perdeu partes, né, mas a nossa intuição de que ele ganhou ou perdeu parte é explicada através desses movimentos extrínsecos. E a mudança em geral, né, ela vai ser explicada então por uma sucessão de partes espaciais. Da mesma maneira que a gente tem a ilusão de mudança quando a gente vê um desenho animado, que na verdade é uma sucessão de partes estáticas, que, colocadas em sucessão contínua, geram a ilusão de movimento. Da mesma maneira, a aproximação e afastamento das partes gera a ilusão de mudança no contexto do perdurantismo tridimensionalista. Bom, essa tese do perdurantismo tridimensionalista, ela mantém uma intuição perdurantista, né, de que o objeto só é parcialmente percebido, né, na medida em que, na maioria das vezes, a gente só pode perceber algumas das suas partes espaciais. Então, por exemplo, as partes que compõem o meu corpo há 29 anos não podem ser percebidas agora, elas estão dispersas pelo espaço, né?
e provavelmente estão compondo outros objetos. Ainda assim, aquelas partes e as minhas partes atuais formam o mesmo composto. Mas, de novo, o objeto como um todo ele está completamente presente em cada instante, né, que ele existe, porque ele ocupa apenas as 3 dimensões espaciais clássicas. Então, o perdurantismo tridimensionalista ele consegue conservar o aspecto mereológico do perdurantismo e a ideia de que a gente só tem acesso a parte do objeto, porém sem colapsar as noções de substância e processo. Porque o tetradimensionalismo ele colapsa a ideia de substância na ideia de processo, porque o objeto passa a ser tomado como um evento que se dá ao longo do tempo e não mais como um objeto completamente localizado numa coordenada espaço-temporal, como seria o caso de uma substância de natureza aristotélica ou algo do tipo. A gente só tem acesso, né, parcial ao objeto por uma questão de percepção espacial. Não é uma questão ontológica, não é a da própria natureza do objeto que ele não esteja presente, mas sim uma questão de que nós não temos acesso epistêmico a todas as partes do objeto, apesar de ele de fato estar presente em cada instante que ele existe. O perdurantismo tridimensionalista ele tem a vantagem de ter como pressuposto uma série de teses que são aceitas pelo perdurantismo clássico e pelo tridimensionalismo ou endurantismo clássico. Ele aceita o universalismo mereológico, que é uma tese aceita de antemão pelo perdurantismo, e ele aceita a ideia de que objetos são tridimensionais, que é uma tese aceita de antemão pelo endurantismo. E ele aceita a ideia de que os objetos possuem suas propriedades simplícitas, né, pelo menos a nível mereológico, mas os objetos possuem propriedades de forma absoluta e não relativa. Agora, é importante observar que o perdurantismo tridimensionalista ele não responde à objeção modal. Porém, ele pressupõe que o essencialismo mereológico é verdadeiro. E, portanto, não faria sentido ele tentar responder à objeção modal, porque a objeção modal é uma objeção que tenta provar a verdade do essencialismo. Portanto, ele não responder à objeção modal não é um problema. Né? E, além disso, exatamente porque ele não responde a essa objeção modal, ele não precisa expandir o seu vocabulário para incluir propriedades modais e conserva ainda mais, né, as nossas intuições de que os objetos estão presentes não apenas em cada instante, mas em cada mundo possível em que eles existem. Ou seja, os objetos já estão confinados a mundos possíveis, né? Eles não estão espalhados por ele. Bom, eu diria que a principal objeção ao perdurantismo tridimensionalista é de que ele não dá conta de mudanças qualitativas não mereológicas. Então, por exemplo, ele não é capaz de salvaguardar nossas intuições de que X é azul em T1 e é vermelho em T2, porque essa propriedade não é uma propriedade que diz respeito às partes do objeto. Bom, uma possível solução, né, seria reduzir propriedades categóricas às propriedades mereológicas, ou seja, propriedades que são derivadas das relações entre as partes. Isso tornaria propriedades intrínsecas em propriedades extrínsecas, o que reduz, né, o problema e o peso da crítica, porque, em geral, propriedades extrínsecas não são consideradas como propriedades relevantes para a identidade de um objeto. Então, se o objeto muda extrinsecamente, isso não é um problema. Uma réplica que poderia ser feita a essa resposta, né, é dizer que, bom, mesmo que algumas propriedades categóricas possam ser reduzidas a propriedades mereológicas, não é claro que isso possa ser feito para todas as propriedades categóricas. Então, talvez existam propriedades intrínsecas categóricas que não possam ser reduzidas a propriedades mereológicas. Bom, e além disso, é duvidoso que toda e qualquer propriedade relacional ou extrínseca seja uma propriedade supérflua. Alguém poderia argumentar que propriedades estruturais, por exemplo, elas são metafisicamente robustas porque elas determinam, digamos assim, propriedades disposicionais e outras propriedades causais que o objeto poderia ter. Então, a gente chega ao final da apresentação, algumas considerações finais, recapitulando meus objetivos iniciais. Foi tentar demonstrar que o essencialismo mereológico é plausível através da explicitação de alguns pressupostos, né, das teorias da persistência. Que pressupostos são esses? Bom, o pressuposto é de que toda a teoria da persistência é essencialista, porque ela ou pressupõe ou implica o essencialismo. Com base nisso, tentei demonstrar que as nossas intuições sobre o fenômeno da mudança elas são incompatíveis com as nossas intuições sobre a identidade. Então, ou a gente conserva as nossas intuições sobre mudança, ou conservamos nossas intuições sobre a identidade. E, finalmente, eu tentei apresentar uma hipótese de teoria, né,
que era híbrida em relação ao endurantismo e perdurantismo, e baseada no essencialismo mereológico, que é o que eu chamei de perdurantismo tridimensionalista. As minhas conclusões: todas as supostas teorias não essencialistas da persistência pressupõem a verdade do essencialismo, portanto, do essencialismo mereológico, e as nossas intuições sobre persistência são incompatíveis com as nossas intuições sobre identidade. Por fim, né, que é possível dar conta do problema da persistência, ou pelo menos dar conta de uma parte do problema da persistência, a partir de uma teoria essencialista que não se compromete nem com mundos possíveis, nem com objetos abstratos, nem com partes temporais ou com relativização de propriedades. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, que tenham conseguido entender qual foi a minha proposta, e eu espero vocês na sessão de perguntas e respostas. Grande abraço, até mais. Bom, gente, aqui é o Ramon de novo. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer uma resposta a uma pergunta que foi colocada durante a minha apresentação. Essa pergunta foi feita pelo João Belas, e ela basicamente diz respeito às condições de persistência de um objeto que perde grande parte, digamos, do seu corpo, e essas partes são substituídas por outras partes que pertenciam a um outro objeto. E como é que você faz a individuação desse objeto em questão, né? O caso que ele dá é retirado da série de anime japonês Aventuras Bizarras de Jojo, no qual o vilão, Dio Brando, ele tem poderes sobrenaturais dentro da história, então ele é capaz de transplantar a própria cabeça para o corpo do seu rival, né, que é o Jonathan Joestar. Então você tem, no primeiro momento, o Dio Brando no seu próprio corpo original, né, a cabeça dele no corpo dele. Você tem o Jonathan Joestar, que é composto pelo seu corpo e a sua cabeça. Você tem depois um terceiro objeto que é formado pela cabeça do Dio no corpo do Jonathan. E aí a questão é saber se esse novo objeto ele é o Dio, afinal de contas, ou o Jonathan, ou uma terceira pessoa. Claro que dentro da narrativa ele continua a se identificar como Dio, então parece que há uma certa continuidade entre o Dio original e esse novo Dio, que é formado a partir desse transplante, né? E, enfim, essa discussão ela gera outros problemas que são, na verdade, problemas ligados à questão de condição de persistência de pessoas, né? E é uma discussão que é muito comum na literatura da filosofia da mente, onde casos envolvendo experimentos de pensamento envolvendo transplante de cérebro e coisas assim são levados a sério, né? Então, é claro, você tem, nesse contexto que a gente está discutindo aqui agora, um contexto fictício, mas você poderia pensar no cenário em que você tem uma tecnologia avançada o suficiente para fazer um transplante de cérebro. E aí, nesse caso, afinal de contas, quem é quem, né, quando você faz o transplante? Bom, a resposta curta e grossa, do ponto de vista mereológico, é dizer que o Dio é uma nova pessoa depois que ele faz o transplante, né? Porque ele tem partes diferentes. Então, do ponto de vista puramente mereológico, ele não é mais o mesmo objeto. O problema é que algumas pessoas vão insistir que as condições de persistência de pessoas não estão ligadas às condições de persistência dos seus corpos. Então, identidade mereológica não é a mesma coisa que identidade pessoal, segundo essas pessoas. E, portanto, o Dio poderia continuar a ser a mesma pessoa, apesar de estar em um corpo, né, diferente. E aí a ideia é basicamente que você, enquanto pessoa, é capaz de perpassar diversos corpos ao longo do tempo. Na medida que seu corpo vai mudando, você vai substituindo um corpo por outro, mas a sua identidade pessoal é mantida porque ela é baseada não no seu corpo, mas em outras questões, como, por exemplo, continuidade de memória, perspectiva de primeira pessoa do eu, e assim por diante. Então, alguém sempre poderia insistir que o Dio continua a ser a mesma pessoa porque ele não mudou enquanto pessoa, ele mudou apenas enquanto objeto. E essas identidades elas são separadas. Então, na verdade, a resposta a essa pergunta vai depender do quão dualista você é em relação às condições de persistência de objetos e pessoas. Uma outra resposta possível seria assumir um essencialismo mereológico um pouco mais brando, sem querer fazer uma referência ao Dio, mas no caso seria você admitir que há uma distinção entre partes essenciais e partes acidentais. Isso é uma resposta clássica, né, encontrada em Aristóteles, por exemplo, e nesse caso você poderia dizer que a cabeça
de um ser humano é uma parte essencial. Afinal de contas, é onde você tem o cérebro, e o cérebro é uma parte essencial tanto para a individuação da pessoa quanto para a individuação do objeto, né? Então, nesse caso, o Dio continuaria a ser o mesmo porque ele tem a mesma cabeça, que é a parte essencial, que dá a ele identidade enquanto indivíduo, né? De novo, isso também depende do quão você leva a sério, né, do quanto você leva a sério a distinção entre partes essenciais e acidentais. Se você é uma pessoa que acha que a distinção é uma distinção suspeita, então essa resposta vai ser suspeita, né? Se você acha, assim como se você acha, por exemplo, que a distinção entre pessoas e seus corpos é uma distinção suspeita, você também vai achar que a ideia de que o Dio é a mesma pessoa, apesar de ter um corpo diferente, também é uma conclusão suspeita. Então, de um ponto de vista puramente essencialista, como eu coloquei a apresentação, eu diria que o Dio não é a mesma pessoa, né, porque ele é um objeto diferente. E aí, se você aceita, então, que pessoas são distintas dos seus corpos, a gente pode discutir se ele é ou não é a mesma pessoa, né? Mas, de um ponto de vista puramente meteorológico, não seria, né? Então, essa é a resposta que eu daria a essa pergunta. Bom, então é isso, gente. Eu espero que a resposta tenha sido satisfatória. Agradeço ao João pela pergunta e queria agradecer de novo ao professor Rodrigo pela oportunidade de participar do evento. Espero que vocês tenham gostado da palestra e um grande abraço a todos.